Bem, estamos começando mais um Papo Aberto, hoje com a presença do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni. Muito obrigado, deputado, pela presença. Alegria, Leandro, estar aqui contigo. Bom, de imediato vou perguntar sobre o fim derradeiro da taxa de licenciamento, que tanto foi reclamada pelos gaúchos. Nós felizmente conseguimos, através de um projeto teu, derrubar essa taxa tão maldita. Bom, essa foi uma vitória importante da sociedade gaúcha, né? Um assunto que vem sendo discutido desde a legislatura passada. Eu sempre gosto de frisar isso. Eu acompanhei na legislatura passada a deputada Ani Ortiz, que apresentou esse projeto, não conseguiu aprovar naquele momento. Nós reapresentamos nesta legislatura e conseguimos aprovar, né? E lembrando que a taxa de licenciamento é aquela taxa que nós pagamos junto com o IPVA, que foi criada, né, com o objetivo do Detran poder suportar os custos, quando o documento era físico, da aquisição do papel moeda, da impressão, do envelopamento, de mandar pelo correio para a residência das pessoas. Em 2019, esse processo foi digitalizado, e com a digitalização, os custos para a produção do material físico não existiram mais e a taxa seguiu sendo cobrada. Então, algo absolutamente despropositado e que nós conseguimos com esta lei, então, encaminhar o encerramento. Estamos na dependência agora da sanção do governador. Esperamos que seja sancionado. Inclusive, quem nos acompanha, dificilmente a pessoa não tem um relato de alguém que por vezes caiu numa blitz, achou que estava com o IPVA pago e daqui a pouco constata na blitz que não, está irregular ainda o veículo porque não pagou a taxa de licenciamento. Porque na hora de fazer o pagamento, tu tinha que assinalar ali o IPVA e depois tinha que assinalar, marcar a taxa de licenciamento. Exatamente. E às vezes as pessoas se perdiam, pagavam e deixavam de pagar o outro e o documento não era gerado para, enfim, a pessoa passaportar o documento no veículo e mesmo depois ficou ainda mais insustentável, porque aí tu não tinha por que andar com o documento, então a atenção ainda era menor para a taxa de licenciamento. Exato, e se tu ficasse retido numa blitz, tu ainda era multado com uma multa de 3 vezes o valor da taxa. Muitas vezes a data de vencimento da taxa não coincidia com a data de vencimento do IPVA, então ainda tinha algumas situações que deixavam o contribuinte mais exposto, né, a não pagar, ou uma situação de irregularidade sem nenhuma razão de existir. Importante também lembrar que isso vale para aqueles proprietários que têm veículos com mais de 20 anos que não pagam IPVA, mas são obrigados a pagar a taxa de licenciamento. Com a lei sendo sancionada, não vai precisar pagar mais nada, né? E o Detran vai emitir o documento digital e os veículos mais novos, cai a taxa, paga só o IPVA. Maravilha. Bom, tu tem uma trajetória muito conectada com o empreendedorismo. Inclusive, tu tem muita participação na lei da liberdade econômica aqui no estado. Conta para nós um pouco dessa história. Bom, o empreendedorismo vem da veia familiar, né? Sou de uma família de italianos, né? De imigrantes italianos que vieram para o Brasil em busca de oportunidades, né? E começa essa caminhada com meu avô, que empreendeu a vida inteira dele, e como médico veterinário, eu sou médico veterinário e trabalhei muito no nosso hospital veterinário, empresa familiar que temos há 72 anos, então, e trabalhei lá como gestor da clínica por 12 anos, então conheci bem as dores de empreender no Brasil, né? E quando o governo Bolsonaro apresenta a medida provisória da liberdade econômica, que é um regramento que depois se tornou lei federal, que busca desburocratizar ao máximo a relação do governo com os empreendedores, a ponto de, para algumas atividades econômicas, sequer mais precisar de licença prévia, que é o alvará, né, que nada mais é do que uma licença prévia para tu começar a atuar. Eu estava, naquele momento, exercendo o mandato de deputado estadual e via conexão com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso e com aquilo que é uma das principais dores dos empreendedores, né? E propus então a lei, né? E a lei foi aprovada aqui no Rio Grande do Sul, sancionada pelo governador no ano de 2019, e o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a ter a lei da liberdade econômica sancionada e em vigor no Brasil, né? Eu considero isso um grande marco para o nosso estado, uma grande conquista aí para que a gente possa seguir avançando, né, na melhoria do ambiente de negócios no nosso estado.
Não se faz reforma tributária com sentido de reduzir a carga tributária se não for feita uma reforma administrativa anterior. E nesse sentido, tu tem uma preocupação bastante grande, inclusive um projeto, né, que está aí em tramitação, que trata da revisão de gastos por parte do Estado. Qual é a expectativa de aprovação desse projeto e como é que é esse projeto? Bom, o Estado vive, né, Leandro, uma lógica inversa da vida real das pessoas, das empresas, né? Se a gente vai olhar o nosso orçamento doméstico ou o orçamento da nossa empresa, o nosso olho está sempre no primeiro lugar na coluna da despesa. Nós estamos organizando ali o que a gente gasta, o que a gente investe, o quanto custa, né? E tenta encaixar isso naquilo que a gente ganha. E se começa a ficar apertado, ou a gente corta o custo, ou a gente trabalha mais para tentar ganhar mais, né? O Estado é uma lógica inversa, ele olha o que ele quer fazer, olha a sua coluna de receita e não cuida do custo. E isso fez com que o Brasil, o Rio Grande do Sul, a maior parte dos municípios chegassem na realidade que nós temos hoje, que a conta simplesmente não fecha e os governos, para fechar a conta, demandam do aumento das alíquotas de imposto, sobrecarregando o contribuinte. E o sucessivo aumento de imposto, ele gera um efeito de muito malefício para a economia, porque nós entramos num ciclo vicioso, onde o governo precisa arrecadar mais, ele aumenta o imposto, o custo de vida fica maior, as pessoas consomem menos, as empresas têm menos competitividade, vendem menos e daqui a pouco precisam demitir e a gente vive um ciclo complexo de não desenvolvimento. E só tem um caminho para resolver isso que tu bem comentasse, é que o Estado passe, o poder público, a olhar para o custo. E aí a gente tem o custo objetivo e tem o custo indireto, que a burocracia é custo, a falta de eficiência é custo, o excesso de servidores é custo. Ou seja, nós precisamos olhar para isso. Na minha opinião, tem que ser uma obsessão do gestor público. E nesse sentido, nós apresentamos um projeto de lei, como tu comentou, que está para ser votado nas próximas semanas na Assembleia, que cria o Programa Estadual do Controle do Gasto Público, que é um programa baseado na governança dos países que compõem a OCDE, que é aquela organização que reúne as principais economias do mundo, e para os países participarem desta organização, eles precisam ter uma série de requisitos de governança preenchidos. E um é este, né, que o poder público possa olhar para todo o seu gasto e pensar, bom, esta água que eu estou comprando, ela tem eficiência, ela tem eficácia diante das políticas públicas que eu desempenho? Estrategicamente, é melhor comprar esta água ou eu posso comprar um suco que me custa menos, por exemplo, né, e eu vou entregar o mesmo líquido que eu preciso entregar? Né? E a partir disso o governo passa a ter capacidade de decidir como melhor gastar o seu recurso e o governo tem a obrigação de entregar estas análises para os órgãos de controle para que supervisionem, do ponto de vista da fiscalização, o efetivo bom gasto do dinheiro público. Nós temos aí agora um ano de eleições, tanto do ponto de vista estadual quanto federal. Vamos estar aí elegendo deputados estaduais, governador, deputados federais, senadores e o presidente da República. Qual é a tua, melhor dizendo, qual é a expectativa do cidadão em relação às eleições na tua análise, na tua avaliação, considerando esse nosso momento da história? O que o cidadão deve estar esperando dessas eleições? Bom, eu tenho, né, pela minha atividade de deputado estadual, rodado muito o estado do Rio Grande do Sul, né? Só no último mês eu visitei 68 municípios e tenho conversado muito com parlamentares, amigos de outros estados, e me parece que há um esgotamento da sociedade gaúcha e brasileira com o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós temos aí um custo de vida altíssimo, nós temos uma insegurança jurídica absurda, nós temos uma taxa de juros elevadíssima, nós temos impostos, principalmente federais e taxas federais criadas a quase uma taxa a cada quase 40 dias, né? A vida está mais difícil, nós temos um ambiente de um alto grau de tensionamento político, isso também desgasta as pessoas, né? E me parece que há uma consolidação de um desejo de mudança da sociedade, né? De mudar os modelos que temos, de tentar buscar modelos que façam aquilo que a gente vinha falando, né? Primeiro, que dê estabilidade
política, porque uma coisa é tu ter divergências políticas, isso faz parte da democracia, outra coisa é tu ter um ambiente onde a pauta de desenvolvimento está sequestrada pela pauta política e nós não conseguimos avançar em políticas públicas de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, de saúde, porque nós estamos discutindo a pauta política ideológica 100% do tempo. E também há um esgotamento claro da sociedade com o modelo que nós estamos vivendo, principalmente no Brasil, né, onde nós temos as contas públicas estouradas, né, e isso faz com que a inflação volte, faz com que a taxa de juros não seja possível reduzir, né, nós temos um ambiente de insegurança jurídica total, e isso acaba também recrudescendo investimentos, né, ou afasta investimentos, ou até quem tem recurso para investir no Brasil não se sente seguro para investir, e isso trava a nossa economia. Então nós temos que buscar na próxima eleição, e eu acredito que é isso que a sociedade brasileira vai olhar, um projeto que sinalize para uma quebra desse modelo, a começar pela reorganização da máquina pública. E não tem como reorganizar a máquina pública se não fizer corte de despesa, corte de gastos, fazer a máquina pública caber dentro do seu tamanho de arrecadação, reaquecer a nossa economia de forma responsável e aí colocar o trem nos trilhos e nós poder ter uma perspectiva de mais prosperidade no Brasil, de mais liberdade no Brasil. Acho que essa é uma palavra que passa muito também pela próxima eleição. Liberdade econômica, liberdade de tu poder sair na rua sem medo. Nós temos hoje 30% da população brasileira subjugada às facções criminosas, liberdade de expressão, liberdade de escolher o que tu quer fazer, enfim, acho que essa é uma palavra que vai basilar muito a decisão do eleitor. Tu teve uma experiência muito positiva na Prefeitura de Canoas, quando desembaraçaram o processo de formalização de empresas, sobretudo aquelas que não impunham riscos à segurança das pessoas, à segurança, enfim, ambiental, inclusive com impacto na própria arrecadação. Como é que foi essa experiência na tua visão hoje como deputado estadual? De que maneira ela também pode ser carregada para as demais esferas da federação? Bom, Leandro, isso foi uma experiência muito bacana que a gente conseguiu construir aqui no período em que fui secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Porto Alegre, né? E a gente conseguiu, naquele momento, trazer os conceitos da Lei da Liberdade Econômica, que existe a lei estadual, a lei federal, muitos municípios já têm, mas além da lei, porque uma coisa é tu ter a lei, outra coisa é tu colocar a lei em prática, né? E nós conseguimos trazer estes conceitos para a realidade. Então, a começar por desburocratizar e facilitar a abertura de negócios. Então nós estabelecemos que para uma série de atividades de baixo risco ambiental, de baixo risco para a segurança, né, de baixo risco sanitário, até uma determinada metragem, estas empresas não precisam de licença do governo para atuar. Elas não precisam pedir alvará para começar a trabalhar. É claro que elas precisam estar constituídas, elas precisam estar registradas para fim de arrecadação tributária, mas elas não precisam do alvará. E aí eu quero dar um exemplo aqui para quem está nos acompanhando, que é uma pequena floricultura, uma pequena loja de camisetas, um pequeno salão de beleza, uma pequena pet shop, uma pequena oficina mecânica e por aí vai. Um pequeno comércio. E no momento em que o empreendedor não precisa da liberação da prefeitura, ele não precisa pagar a taxa do alvará, ele não precisa ficar esperando a prefeitura eventualmente fazer uma vistoria no seu local para depois liberar o alvará, então tu otimiza a possibilidade de abrir negócio. Nós conseguimos reduzir impostos, o imposto municipal, o ISS, de 82 atividades da cidade, né, de 5% para 2% do faturamento. Nós reduzimos impostos também de atividades estratégicas para o desenvolvimento da cidade e fizemos, por exemplo, um programa de microcrédito para microempreendedores e para empreendedores informais para que eles se formalizassem. Dentre outras iniciativas que foram tomadas nesse sentido,
E o resultado destas políticas ao término de 2 anos foi que a Prefeitura de Porto Alegre bateu o recorde de arrecadação, mostrando que quando a gente aumenta a base de arrecadação tributária, mas reduz o tributo, a gente tira o garrote da iniciativa privada e a economia destrava, a capacidade de arrecadação do poder público aumenta, que é o objetivo também do poder público para poder servir melhor as pessoas que mais precisam a partir do acolhimento social. Então essa foi uma experiência muito rica e hoje na Assembleia eu presido a Frente Parlamentar da Liberdade Econômica, em que o trabalho da Frente Parlamentar é justamente incentivar e sustentar os municípios que têm o desejo de poder caminhar nesse trilho. Eu costumo dizer aqui que o empresário do Simples Nacional, o nosso tempo está acabando, aqui já fui informado, mas vamos tentar encaixar essa pergunta ainda. Ele tem medo de crescer, porque quanto mais ele cresce, mais dura é a tributação contra ele. Mas no estado do Rio Grande do Sul, especialmente, nós temos o desenquadramento do Simples Nacional numa faixa anterior àquela que desenquadra dos tributos federais. Há alguma expectativa de que, não sei se existe algum movimento dentro da Assembleia ou mesmo no Executivo, de tentar pelo menos, já que a tabela do Simples Nacional está tão defasada, mas pelo menos alinhar com o limite federal do Simples Nacional? Bom, há uma movimentação e uma mobilização constante na Assembleia de parte dos segmentos econômicos que são beneficiados pelo Simples e uma mobilização dos parlamentares. Nós temos tido dificuldade de avançar isso através do Poder Executivo, que é o poder que tem a possibilidade de propor o aumento, né, dos limites estabelecidos, né? Então eu não consigo ver espaço no atual governo para que a gente possa avançar isso, e por isso lutamos tanto para que possamos ter um governo que possa compreender esta lógica, né? Que quanto mais capacidade produtiva e competitividade tu der para as empresas, mais elas vão produzir, mais vão investir, mais vai ter consumo e mais o governo vai arrecadar. Mas a gente tem que mudar o drive de entendimento do gestor, que ainda não é o caso aqui no Rio Grande do Sul. Bom, e a experiência está aí, né? Quando tu desburocratiza, quando tu alivia o peso da carga tributária, tu impacta positivamente a arrecadação. Quer dizer, os contribuintes vêm para a formalidade, faturam mais e o governo com isso arrecada mais. Deputado, muito obrigado pela presença. Espero vê-lo mais vezes por aqui. Maravilha. Obrigado. Nos acompanhem, curtam se gostaram e nos sigam nas redes sociais. Leandro Malta Martins e Malta Martins Empresarial.